Agora a gente vai falar sobre saúde. O Ministério da Saúde voltou a recomendar, a utilização de máscaras por causa do avanço da Covid-19 em várias regiões. Para a gente ter uma ideia, segundo o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número de novos casos teve alta de 134% em relação aos 7 dias anteriores. Sobre isso, vamos conversar a partir de agora com o médico infectologista, secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que faz a gentileza de nos atender. Doutor, boa noite, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no Expresso. Doutor, a gente não se fala tem um tempo e é por uma boa notícia, é por uma boa razão, é porque a pandemia, os números da pandemia melhoraram demais, a gente já vive um outro período, uma outra situação e isso é bom. Mas agora a gente tem alta de casos de Covid-19 em algumas regiões e aqui em São Paulo. Como é que você está acompanhando esses números e como eles mostram a necessidade de novas vacinas ou de mais doses? Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os telespectadores da CNN. É um prazer a gente estar conversando agora. E esse é um momento interessante que merece muita atenção. E por quê? Porque realmente nós tivemos, a partir do dia 25 de outubro, uma elevação do número de casos, mas especialmente um impacto com elevação das internações, tanto nas unidades de terapia intensiva, que chegamos a 64% de aumento nas internações de UTI e tivemos um aumento de 50% nas enfermarias. Apesar de nós estarmos falando em números percentuais bastante significativos, o número absoluto em relação ao número de casos foi muito menor. Ou seja, só para se ter uma ideia, hoje na UTI nós temos pouco mais de 500 pacientes internados em todo o estado de São Paulo. Mas, de toda forma, nós tínhamos muito menos, eram aproximadamente 228 pacientes internados nesses leitos, ou seja, praticamente o dobro daquilo que foi identificado. Então, dessa maneira, estamos distantes daqueles números que nós víamos tanto na segunda onda, ou mesmo no início do ano, que nós tivemos aproximadamente 4.500 leitos de unidade de terapia intensiva ocupada. Isso se deve, sim, à vacinação. A um programa de vacinação extremamente robusto, que deu não apenas 2 doses de vacina, mas 2 doses adicionais, totalizando 4 doses. Mas, infelizmente, Roberta, nem todo mundo está com seu sistema vacinal pleno, totalmente garantido. Por quê? Nós tivemos 10 milhões de pessoas que deveriam ter tomado a sua segunda dose e não o fizeram, incluindo aqui crianças. E, para a terceira dose, só o estado de São Paulo tem 7 milhões de doses que não foram aplicadas em decorrência do fato dessas pessoas terem negligenciado a sua prevenção. Então, dessa maneira, é claro que a partir do momento que hoje nós estamos expostos a uma nova variante, é uma subvariante da Ômicron, a BQ.1, e que tem uma característica que nós chamamos de infectividade maior. Ela transmite-se muito mais de pessoa a pessoa, mas com a proteção da vacinação, felizmente, como disse, o impacto sobre o nosso sistema de saúde, ou de formas graves principalmente, tem sido bem menor. Sim, agora dá para a gente falar em sintomas específicos dessa variante que está circulando? E, doutor, insisto numa pergunta. O senhor vê a necessidade de outros tipos de vacinas serem compradas para que a gente tenha acesso a partir do ano que vem? Eu acho que nós temos que pensar de 2 formas. Nesse momento, obrigatoriamente, estender o processo de vacinação para aquelas pessoas que não fizeram as suas doses, para que atualizem as suas doses, esse é o momento de fazê-los. Para aquelas pessoas que tenham problema na sua imunidade, então faça uso de corticoide, quimioterapia para tratamento de câncer, portadores de AIDS com a imunidade baixa, outros portadores de doenças como diabetes, problemas cardíacos e pulmonares, idosos, gestantes e obesos, aqueles obesos que nós chamamos obesos mórbidos, devem ainda fazer o uso das vacinas, principalmente em lugares fechados e aglomerados, como, por exemplo, os próprios transportes públicos. Agora, nós temos que lembrar que mesmo as pessoas que tenham algum parente dentro da sua casa com essas mesmas características, ao
estarem se deslocando para fora, façam uso sim das máscaras para que garantam a proteção também dessas pessoas. Nós vamos precisar discutir, inclusive essa é uma das discussões desse governo de transição, da necessidade de continuidade de um processo vacinal. Mas nós temos que lembrar que, assim como a gripe tem como uma característica uma vacinação anual, mas ela também tem uma característica que é de produção de vacinas com as cepas mais prevalentes no ano anterior. Isso ajuda, sim, a proteção. Essas cepas são identificadas pelo rastreio desses indivíduos que são testados e, com isso, favoreceriam com que nós estejamos nos protegendo. Só para se ter uma ideia, essa cepa que nós temos hoje, essa subvariante, ela ainda responde a Ômicron, portanto, ela tem a proteção da Ômicron com a sua subvariante. Mas nós temos que lembrar que possivelmente nós tenhamos outras futuramente, uma vez que o mundo, na sua forma geral, não tem o processo de vacinação como o Brasil, especialmente o estado de São Paulo, portanto, se preparar para com outras vacinas é uma forma extremamente importante. E o estado de São Paulo considera voltar a tornar obrigatório o uso de máscara em locais fechados, doutor? A gente tem algumas universidades exigindo o uso de máscaras de novo, novamente, nas salas de aula fechadas. Nós estamos avaliando esses números, inclusive teremos uma reunião do Comitê de Contingência na próxima quarta-feira, e esses números é que definirão se existirá ou não a obrigatoriedade. Mas nós estamos deixando como uma recomendação, uma forte recomendação para que as pessoas façam uso, sim, da máscara nos ambientes fechados, mas especialmente no transporte público. Que nós temos visto que uma grande maioria tem se utilizado, sim, das máscaras sem a necessidade, por decreto governamental, de se fazer essa exigência. Doutor Jean Gorenstein, muito obrigada pela conversa, pela entrevista com a gente nesta segunda-feira. Boa semana. Até a próxima, doutor. Bom trabalho. Muito obrigado, Roberta. A você uma boa noite e a todos. Muito obrigado. Até mais.